Olá! Bom, eu acabo de ler no blog do Fausto Macedo, o maior repórter investigativo do Brasil, que eu conheço há muito tempo, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse que não aceita críticas ao judiciário e completa dizendo que o Supremo, que ele preside, tem garantido liberdade de imprensa. Bom, vamos começar por aí. Não é o Supremo que garante a liberdade de imprensa. O Supremo tem a obrigação de garantir a liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia. Então, não adianta ficar dando uma de que está fazendo um favor. Não está fazendo favor nenhum. Está apenas cumprindo a obrigação. Nem sempre. O Supremo passou anos e anos censurando o Estadão por causa de uma notícia do filho do Sarney, Fernando Sarney, envolvido numa operação da Polícia Federal chamada Boi Barrica. Mudaram o nome da operação e depois de muitos anos a censura foi levantada. Mas a ministra Carmen Lúcia ficou um tempão relatando esse caso e a censura permaneceu. Então, é bom o ministro Toffoli não ficar falando essas coisas por aí, porque é falar de corda em casa de enforcado, né? Mas essa não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que ele vem insistindo muito, e insistiu mais uma vez, numa palestra que fez na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, de que precisamos de um pacto entre os poderes. E ele está costurando, ele considera essa uma missão dele como presidente do Supremo, um pacto entre os poderes para fazer duas coisas: destravar o país e enxugar a Constituição, que é muito enxundiosa. Olha, primeiro vamos dizer o seguinte: destravar o país é uma coisa que o Supremo não faz. O Supremo trava muito o país. O Supremo é o responsável por medidas que impedem privatização, que seria uma forma de destravar o país, que protegem corporações, que dão aumentos para eles mesmos, causando problemas no orçamento. Então, o Supremo não tem nada que participar de pacto. O Supremo tem que cuidar da vida, tem que apenas julgar. O Supremo não é um poder eleito, é um poder outorgado pelos eleitos. Então, o Supremo só tem de cuidar do que faz, ou seja, fazer cumprir a lei e respeitar a Constituição. A Constituição é enorme, trata de assuntos que não deviam, é verdade, mas o Supremo trata muito mais de ações que não estão nem na Constituição. Essa semana mesmo, o Supremo tratou de liberar sacrifício de animais em ritos religiosos. Pelo amor de Deus, o Supremo é para se reunir, para decidir esse tipo de coisa? O Supremo vive se metendo em legislação. O Supremo quer legislar, por exemplo, sobre o divórcio, que é um assunto do Congresso. O Supremo atravessa o samba no Congresso o tempo todo. Se existe uma instituição no Brasil que é responsável pelo que eles chamam de judicialização da política e que ele condenou, é o Supremo que ele preside. Vocês querem? Um exemplo é essa história de enxugar a Constituição. A Constituição é imensa. Eu sou contra a Constituição da forma como ela é, mas eu sou aqui o maior defensor dela pelo seguinte, porque ela foi votada. O povo votou num Congresso Constituinte e o Congresso Constituinte fez a Constituição. O Toffoli não foi eleito para nada, nem para vereador em Santa Rita do Passa Quatro. Então não tem nada que está dando palpite sobre a Constituição. Ele tem apenas que interpretar a Constituição. Para resolver esse problema, de fato, o Congresso Constituinte é que provocou essa Constituição enorme para atender a vários pedidos. Eu acho genial a ideia do professor Modesto Carvalhosa de convocar uma Constituinte exclusiva, ou seja, que os eleitos para a Constituinte cuidem apenas da Constituição. É difícil no Brasil, mas nós estamos chegando aí numa crise que talvez leve a essa. Aí sim, fazer uma Constituinte eleita só para fazer a Constituição e os seus membros ficarem 8 anos sem poder disputar cargo público. Agora, enquanto isso não acontece, o Supremo está cuidando do que não é dele. Vou lhe dar um exemplo.
o Supremo, para salvar os políticos poderosos acusados na operação no Mensalão, né, no julgamento do Mensalão, inventou essa moda de interpretar o dicionário com essa história de que a Constituição exige que é preciso passar pelo processo todo, o trâmite em julgado, todas as calendas dos julgamentos para que alguém vá para a cadeia. Isso não está escrito. Está escrito considerar culpado. Ninguém pode ser considerado culpado antes de passar pelo trâmite em julgado. Isso não quer dizer que ninguém pode ser preso, não são sinônimos, dicionário nenhum registra isso. Aí o primeiro, se meteram na época do Mensalão, colocaram esse jabuti dentro da legislação, inventando uma coisa que a Constituição não exige. Agora ele marcou para o dia 10 de abril uma sessão para, mais uma vez, mudar uma jurisprudência que foi confirmada 3 vezes em 2016. Aí ele fica dizendo, não, ficam dando muito trabalho. Ele que dá trabalho para o Supremo. Essa jurisprudência tinha que ser respeitada. Como diz a ministra Rosa Weber, isso aqui não é publicação periódica para ficar mudando jurisprudência. Além do mais, é um absurdo. É um absurdo que não existe em país nenhum do mundo. É uma jabuticaba podre do Brasil, essa de ficar obrigando, não permitindo que o juiz mande um réu condenado em segunda instância, ou seja, por colegiado cumprir pena. O mundo inteiro se cumpre na primeira instância. O Brasil inventou o 2º grau, agora no Brasil tem 4 graus. E eles vão lutar. Eu já conversei isso aqui sobre ontem, não vou repetir. Vão lutar e o Marco Aurélio está cantando vitória, porque acha que vai convencer a Rosa Weber, se não convencer o Alexandre de Moraes, que foi advogado do PCC e que escreveu um livro defendendo a prisão após a segunda instância, vai mudar de opinião para favorecer o Lula, 169 mil presos comuns, o Eduardo Cunha, caranguejo do Odebrecht, até, quem sabe, Sérgio Cabral e outros. Aliás, eu vou lembrar da figura do Eduardo Cunha, o caranguejo, para contar para vocês que já está circulando no Congresso uma conspiração para aprovar medidas de punição ao governo federal, à União, no orçamento. É o que se chama um pacote de maldades, e eu digo que é a síndrome Eduardo Cunha. Lembra daqueles pacotes que o Eduardo Cunha fez para ferrar a Dilma? Eles agora estão querendo fazer para ferrar o Bolsonaro. Houve ali um princípio de paz, mas continuam negociando medidas provisórias para emparedar o governo. Olha, em vez de ter ido para Israel, o Bolsonaro devia ter ficado aqui para combater isso. Qualquer hora vai surgir algo semelhante àquilo que aconteceu na terça-feira infame, quando eles botaram a mão em 97% do orçamento, quando era 91% engessado. É preciso olhar, prestar atenção nessa síndrome do caranguejo. Bom, por falar em Bolsonaro, antes de viajar, ele anunciou no Twitter que o governo vai combater, vai reduzir os impostos das empresas e aumentar os impostos sobre o lucro. É uma velha luta no Brasil a respeito disso, há uma carga tributária muito alta, chegou a 1/3, né, ultimamente, e uma certa liberdade para ganhar dinheiro na Bolsa, no mercado de valores. Acho que é uma boa ideia. Agora, eu não sei se acrescentar mais uma reforma da Previdência, pacote anticrime. E essa que pode esperar, digamos, excitar mais ainda a vontade do Congresso de meter a mão onde não deve, depois desse pacote de maldades que já está praticamente consagrado lá dentro. Bom, eu quero comentar aqui também que o senhor André Ceciliano, do PT, da mesma família que alguns milicianos, foi flagrado contratando um condenado
por associação para o crime na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Luciano Pinheiro. Ele era garoto de recados do traficante Mano P. da Maré e fazia a comunicação desse traficante com outro traficante famoso, o Nem da Rocinha. Agora, por falar em pacote de maldade, eu vou comentar aqui uma maldade do bem, né? Eu li agora no blog do meu amigo Edilson. O Edilson é um especialista em índio. A Nana Caymmi não deixa de ser uma índia, né? E ele comenta o seguinte: a Nana Caymmi deu uma entrevista para a Folha. Eu lamento não ter lido, mas ele pôs no blog dele, eu li no blog dele. Ela dizendo que votou no Bolsonaro e que só tirar o país da mão do MDB e do PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, tá bom. Bom, a respeito do seu ex-marido, Gilberto Gil, ela disse que ele gosta tanto de aparecer que só quer saber de palco. Mas ela, que é uma tremenda cantora, prefere o estúdio, né? Então, ela, a respeito do Gil, do Caetano e do Chico Buarque, seus colegas e ex-amigos, depois dessa entrevista, ela disse que o melhor que eles podem fazer é ir fazer companhia ao Lula, lá na Polícia Federal, em Curitiba. Ela disse que se eles forem, ela não se importa. Nem nós, né? Não, nem nós. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.